Agora eu vou direto ao vivo com o João Maroc, que está com o Antônio Silva, nosso repórter cinematográfico, nesse comecinho de semana. Ô João, 2 casos aqui na nossa região, somente no oeste. Preocupação principalmente com esse período do ano que acaba crescendo acidente como esse. E todo alerta é bem importante, porque nós nem chegamos no verão ainda, né? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que nos acompanham. É importante esse alerta e, é claro, é importante seguir as recomendações que as autoridades passam para evitar qualquer tipo de acidente nessas áreas, sejam de rios, de alagados, que a gente sabe que ficam mais movimentados no final do ano, conforme as temperaturas vão subindo. As famílias buscam aí esses lugares para se refrescar um pouco, para ter um momento de lazer, que a gente espera, claro, que não aconteça nenhuma tragédia. Para o pessoal conseguir aproveitar um pouco mais, com mais segurança, saber também o que fazer numa situação de emergência, a gente veio até aqui o Corpo de Bombeiros. Vamos conversar com o subtenente Jorge Iglikoski, que vai passar algumas orientações para a gente em relação a esses espaços. Subtenente, eu queria primeiro pedir para o senhor quais são as principais orientações para essas pessoas que frequentam áreas de rios, de alagados, que a gente sabe que tem ali uma questão de correnteza, alguns perigos. Quais as principais orientações para conseguir curtir com segurança? Uma boa noite para você. Boa noite. Como você falou antes ali, então é uma época do ano natural que todo mundo procura um local de lazer, um local para se refrescar. Mas enfim, alguns cuidados têm que ser tomados, né? Então, evitar de entrar na água em local que você não conheça, pular de bico. Enfim, se for entrar na água, procure colocar um objeto flutuante preso ao corpo, principalmente pessoas que não têm habilidade na água, né? A gente recomenda que não entre na água, mas a gente sabe que na hora da brincadeira e tal, é difícil segurar o ser humano. Mas enfim, se for entrar na água, coloque alguma coisa no corpo que fique no corpo. Um colete, por exemplo, né? Não fique em cima de uma boia que ela possa se soltar do teu corpo e daí aquela boia vai para longe. Às vezes a pessoa está lá, por exemplo, num lago, e não consegue mais segurar a boia e não consegue mais voltar também para a borda. Então, evitar subir em cima de objeto flutuante que não se prenda ao corpo. Principalmente colchões, que é natural, né? As pessoas pegar um colchão de ar, jogar lá no lago e ficar em grupo em cima daquele colchão. E aquele colchão, aos poucos, ele vai se afastando da margem e é onde que acontecem os acidentes, né? A gente sabe que tem que ter sempre um cuidado maior com crianças, é muito comum ter famílias nesses locais. Quais são as orientações para esse público, para os pais terem esse cuidado maior com as crianças? Então, quem tem criança e vai levar num local desse, a criança precisa de 100% do tempo ser supervisionado. Eu não posso deixar a criança por conta num local de risco. Então a criança exige que a pessoa supervisione ela 100% do tempo que ela estiver num ambiente de risco. Não deixar por conta. Então a gente já tem acompanhado aí vários acidentes que acontecem por falta de supervisão ou por um descuido, um leve tempo. É nesse momento que acontecem os incidentes. Muito obrigado pelas orientações ao subtenente Jorge, agradeço aqui pelas orientações ao pessoal que está nos assistindo. Então ficam aí as dicas, esses cuidados, abandonar alguns comportamentos que as pessoas geralmente têm nesses locais, que são de risco, às vezes a pessoa não sabe. Então agora com as orientações a gente pode ter uma ideia mais clara de como aproveitar essas áreas de lazer com mais segurança. Wagner. E que o passeio e a diversão não se transforme em tragédia, né? Obrigado ao entrevistado, Corpo de Bombeiros, sempre presente conosco, João Maroc, que volta em instantes.